E pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite a todos. Boa Olá, noite. Sina. Prazer em conhecer. Boa noite. Boa noite. Oi, Ei, Alexandre. Oi. Boa noite, professor. Boa noite, Márcia. Prazer, Sina. Sina, é isso mesmo. Muito bem, bom reencontrá-los. Que bom ver as carinhas por aqui. O pessoal costuma entrar um pouquinho depois, mas como eu estou com o horário um pouquinho mais ajustado, eu vou recomendar que a gente já comece. Primeiro, eu gostaria de te parabenizar, viu, Sina, por essa importante etapa na trajetória aí com a psicanálise. É um percurso de formação teórica, mas que a gente sabe o quanto isso demanda esforço, leitura, dedicação por parte do aluno, né? Porque vai muito além do que está ali, né? Vai muito além do que a gente tem de vídeos, muito além do que a gente sugere de leituras, muito além do que a gente sugere em termos de ampliações ali de conhecimento. E, naturalmente, passar por esse percurso fala também muito sobre o esforço individual que cada um faz, né? O quanto que a gente vai conciliando esse desejo de estudar, essa busca pelo conhecimento com a nossa dinâmica, com o trabalho, com tudo que representa os desafios da vida. Então, parabéns aí por essa etapa, parabéns por chegar até aqui com uma proposta bacana para a gente, pensando em acrescentar, agregar mais conhecimento no campo da psicanálise. E eu vou fazer isso, como a gente já está aqui no iniciozinho desse encontro, desse percurso, eu vou te passar a palavra. E eu acredito que você preparou a apresentação também, né? Claro, Então a gente sim, pode, sim. entre 25 a 30 minutinhos, você fica à vontade para fazer a sua apresentação. Se precisar de alguma ajuda ou intervenção, nós estamos por aqui, por enquanto, nós estamos te ouvindo. Ao mesmo tempo, a transmissão está ao vivo no nosso YouTube, tá certo? E aí, depois, de qualquer forma, aqueles que não puderam assistir aqui presencialmente contigo, vão assistir em algum momento, que a gente acaba compartilhando com todos a tua apresentação também. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada pelas palavras bonitas também. Realmente, né, é um grande passo chegar até aqui, muito esforço, né, terminar essa fase teórica. E como você falou, né, a gente tem outras obrigações também, não é só isso, a gente trabalha e tudo, então realmente é uma demanda alta, então estou bem feliz de ter chegado até aqui. Bom, eu vou começar com minha apresentação, vou compartilhar minha tela aqui, só um momento. Eu fiz aqui no Canvas, então eu vou entrar aqui no modo da apresentação, então eu não vou ver mais vocês. Então, se tem alguma pergunta, eu só vou ouvir. Tá bem, nós vamos deixar as perguntas para o final, a gente só te avisa se tiver alguma intercorrência aí durante a apresentação. Ótimo. Então, como já falamos, né, hoje eu vou falar sobre a evolução da psicanálise e vou apresentar as escolas e tendências. Você se importa só de voltar um minutinho no slide anterior? Sim, claro. Só para eu registrar. Ah, tá certo. Então, a minha apresentação é sobre a evolução da psicanálise e eu vou falar sobre as escolas e tendências na psicanálise contemporânea. O meu artigo final é fundamentado em pesquisa bibliográfica e ele visa a resumir as escolas e correntes atuais da psicanálise, destacando no final as tendências comuns de todas essas abordagens contemporâneas. O conteúdo da minha apresentação hoje, primeiro eu vou falar brevemente sobre o surgimento da psicanálise. O segundo tópico são as escolas contemporâneas. Eu separei em 5 escolas, a primeira sendo a teoria da pulsão de conflito, a segunda, a psicanálise do self, a terceira, as teorias da relação de objeto, a psicanálise relacional e, por último, a psicanálise estrutural lacaniana.
E, no final, vou ainda falar sobre as tendências na psicanálise contemporânea. Bom, sobre o surgimento da psicanálise, a origem remonta aos trabalhos revolucionários do médico austríaco Sigmund Freud, também chamado o pai da psicanálise, que começou a desenvolver suas teorias no final do século XIX e no início do século XX. Freud descobriu a importância do inconsciente, que ele tem grande parte do funcionamento mental que ocorre no nível do inconsciente, e ele é um reservatório de pensamentos, desejos e memórias inacessíveis à consciência imediata. A obra seminal de Freud é a Interpretação dos Sonhos, que foi publicada em 1899, e essa obra foi essencial para a fundamentação da psicanálise. Nesse livro, ele falou sobre os conceitos principais, o inconsciente, o complexo de Édipo e o papel dos sonhos na revelação dos desejos reprimidos. Sobre a evolução, né? A psicanálise freudiana continuou a evoluir à medida que outros psicanalistas expandiram as suas ideias e também introduziram modificações em suas próprias teorias. E esses teóricos contribuíram para a evolução na psicanálise ao criar novos conceitos, abordagens e novas áreas de ênfase. Agora vou falar sobre as 5 escolas da psicanálise contemporânea, começando com a teoria da pulsão e do conflito. Esta abordagem é a abordagem mais próxima às ideias de Freud, o elemento central da teoria de Freud, também partilhado por todas as escolas psicanalíticas contemporâneas, é a importância do inconsciente. Freud localiza as causas dos sintomas neuróticos em forças pulsionais reprimidos, fantasias e desejos, que geralmente têm seu ponto de partida no complexo de Édipo. Essas forças pulsionais são vivenciadas como inaceitáveis, elas entram em conflitos com ideias conscientes e são reprimidas. Porém, eles continuam a atuar no inconsciente e continuam a influenciar nossos pensamentos, sentimentos e ações, e aparecem em sonhos, em lapsos de língua ou outros sintomas. Desde Freud, a teoria das pulsões diferenciou-se num campo plural, através de uma variedade de mudanças de ênfase, mas um dos teóricos mais importantes e originais é o psicanalista Jean Laplanche. Ele começou a estudar filosofia e também estudou junto com Jean Lacan na década de 40 e, eventualmente, estudou medicina. Na década de 60, Laplanche afastou-se das teorias e abordagens de tratamento de Lacan e iniciou sua própria abordagem da obra de Freud. Laplanche deixou uma marca duradoura na teoria psicanalítica, especialmente em relação à fantasia e à teoria da sedução. Ele expandiu e redefiniu o conceito de fantasia, indo além da abordagem inicial de Freud. Para ele, a fantasia não é apenas um produto individual, mas também é influenciada por fatores culturais e sociais, refletindo a natureza generalizada da sedução. Em sua visão, a fantasia desempenha um papel central na vida emocional e sexual do indivíduo. Ele propõe que a criança é seduzida por estímulos inicialmente externos e que essas seduções se internalizam ao longo do tempo, moldando o desenvolvimento psíquico.
Segundo Laplanche, a psicanálise não se trata de rastrear um conteúdo reprimido, que nem para Freud, mas se trata de novas traduções, desconstruções e construções de conteúdos. Bom, agora vou falar sobre a psicanálise do self. Um dos pioneiros da teoria do self é Donald Winnicott, o qual desenvolveu o conceito do verdadeiro self e do falso self. O conceito do verdadeiro self remete aos rudimentos da psique da criança e ele se desenvolve antes de haver uma separação entre o interior e o exterior. O verdadeiro self refere-se aos gestos espontâneos da criança e uma mãe suficientemente boa, ela busca se adaptar a esses gestos espontâneos a partir da sua sensibilidade. Ao contrário, o falso self se refere a uma organização decorrente das ameaças ao verdadeiro self, quando a função materna não é suficientemente boa, o gesto espontâneo do bebê não é continuado e ele se submete à necessidade de adaptação ao ambiente. E assim, diante de um ambiente que não é suficientemente bom, o falso self constitui uma defesa ou uma proteção necessária para a sobrevivência do verdadeiro self. O Heinz Kohut, ele estendeu o trabalho de Winnicott em sua investigação do narcisismo e criou as ideias centrais da psicanálise do self nas décadas de 60 e 70. Ele é de opinião que o self se desenvolve de forma independente e segue seus próprios princípios psíquicos, o que pode explicar os transtornos mentais. Os distúrbios que Kohut chama de neuroses narcisistas podem ser atribuídos a uma sensação de perigo. Ele entende o complexo de Édipo como um fenômeno secundário em comparação com Freud, e ele interpreta-o como uma tentativa de compensar uma relação inadequada entre a criança e as primeiras figuras de vinculação, sendo os pais. A abordagem terapêutica da psicanálise do self visa, portanto, o estabelecimento de um self mais coerente, ou uma cura de um self danificado. E, para isso, a empatia do psicanalista desempenha um papel central no tratamento da psicanálise do self. Então, em contraste com a teoria das pulsões, a psicanálise do self não vê o sofrimento psíquico causado por conflitos de pulsões, mas num self fraco ou pouco desenvolvido, que é uma consequência de uma falta de empatia e afeto por parte dos cuidadores na infância. Bom, já cheguei nas teorias da relação de objeto. Essas teorias representam, na verdade, uma abordagem mais heterogênea e remonta principalmente aos trabalhos de Melanie Klein, mas também de Winnicott. As teorias da relação de objeto centram-se na relação interativa do bebê com a outra pessoa, sendo o objeto, e essas relações de objeto pré-edipianas são consideradas centrais para o desenvolvimento psíquico. E se essas relações não forem bem-sucedidas, favorecem o desenvolvimento de doenças mentais graves. Melanie Klein descreve os primeiros meses da vida do bebê como um período marcado por medos existenciais, e para lidar com esses medos, a criança pequena utiliza certos mecanismos de defesa, como a divisão em partes boas e más do eu e do objeto, o famoso ser o bom e o ser o mal, por exemplo.
E através de uma boa relação com as primeiras figuras de vinculação, a criança aprende a lidar melhor com os medos e os fracassos. As teorias das relações de objeto ajudam na compreensão e tratamento das condições paranoides e, através da análise e da transferência entre analista e analisando, as relações de objeto podem ser trabalhadas no presente, no aqui e agora. O psiquiatra austríaco Otto Kernberg, ele conseguiu combinar a abordagem da teoria das relações objetais da escola kleiniana com a psicanálise do self americana, e ele conseguiu integrar os principais conceitos das décadas de 60 e 70, e por isso é considerado um dos clínicos e teóricos mais influentes da psicanálise depois de 75. A característica especial do seu trabalho é a combinação de teoria e tratamento sistemático com uma pesquisa empírica, principalmente na patologia borderline. E ele desenvolveu, em conjunto com outros, um manual de tratamento que permite uma avaliação sistemática e testes de eficiência do procedimento. Bom, agora vou falar sobre a psicanálise relacional. A abordagem relacional assume que as pessoas vivem em relações desde o nascimento e que essas relações se refletem na organização psíquica, que é no self. As pessoas estão sempre dependentes dos outros para manter a coerência de si mesmas. A psicanálise relacional estabelece um novo conceito em psicanálise que não consegue ver a psique individual independentemente da relação. Então, a psicanálise relacional inverte a relação entre a psique individual e o relacionamento, porque no pensamento convencional, o relacionamento surge do encontro entre dois indivíduos, mas na psicanálise relacional, a psicanálise relacional vê a relação como fundamento, enquanto o indivíduo só se desenvolve na relação. A psicanálise relacional vai além das teorias das relações objetais e ela vê o relacionamento não apenas como uma estrutura para desenvolvimento, ela vê o relacionamento como uma matriz a partir da qual o indivíduo é criado. Esta abordagem foi adotada e desenvolvida nos Estados Unidos na década de 90 por Robert Storoloff e George Atwood. O cerne da psicanálise relacional é a visão de que um ser humano é moldado e impulsionado por suas relações primárias, em contraste com uma motivação biológica pulsional de acordo com o modelo freudiano. A psicanálise relacional dá importância ao encontro entre analista e analisando, e ela reconhece que ambos os participantes contribuem para o encontro e juntos criam a natureza e o conteúdo do diálogo psicanalítico. A psicanálise relacional representa uma direção psicanalítica relativamente jovem e não pode ser entendida como uma escola fechada. A sua abordagem é integradora e plural e também aceita conceitos de outras escolas psicanalíticas. O tratamento psicanalítico visa trazer à tona significados subjetivos que são negociados entre paciente e analista. Então, a relação no aqui e agora, no presente, domina o campo da observação e da percepção, enquanto a referência à biografia, ao passado, já não desempenha qualquer papel.
E, por último, a psicanálise estrutural lacaniana. Ela é totalmente ligada ao analista e psiquiatra francês Jacques Lacan. Ele parte de uma crítica ao abandono do inconsciente e do conflito nas abordagens psicanalíticas de sua época, e ele convocou um retorno a Freud. Na psicanálise estrutural, a linguagem é um sistema simbólico que precede o indivíduo. A linguagem está conectada com a subjetividade humana e, portanto, também é conectado com o inconsciente. O conceito de falta é central para a psicanálise estrutural. Na tentativa de remediar a falta, o sujeito deve recorrer à linguagem como sistema simbólico. A psicanálise estrutural aborda o inconsciente através da análise do discurso literal. O objetivo da psicanálise estrutural não é a recordação de experiências reprimidas, nem a apreensão dos afetos ou o fortalecimento do self. O objetivo é a articulação da verdade e do próprio desejo. Bom, já cheguei na conclusão. Vou apresentar agora as tendências na psicanálise contemporânea. Podemos perceber que a psicanálise, desde o seu início, há mais de 120 anos, passou por muitos desenvolvimentos e evoluiu para uma variedade de escolas correntes em todo o mundo. Por isso também é difícil falar sobre a psicanálise contemporânea. Mesmo assim, podemos identificar 4 linhas gerais de desenvolvimento da psicanálise moderna que são características na maioria dos métodos contemporâneos. Essas 4 tendências são, primeiro, da psicanálise individual para uma psicanálise de relações. Segundo, o foco no tempo atual, no aqui e agora, e menos no passado. Terceiro, a formalização das abordagens terapêuticas. E, por último, uma criação de uma estrutura. Bom, podemos perceber uma tendência a um trabalho mais focado em relacionamento, relações em geral. Hoje, o trabalho na relação terapêutica é entendido como o cerne do procedimento psicanalítico. E, como resultado, o papel do terapeuta mudou fundamentalmente. Ele deve tornar-se mais tangível e disponível como pessoa de relacionamento. Também, o objetivo da terapia, hoje em dia, é menos descobrir algo do passado e mais criar algo novo no agora. O passado ainda é importante para o trabalho terapêutico, na medida em que é um passado ritualizado. Padrões de experiências antigas moldam os relacionamentos de hoje e, portanto, elas se mostram no espaço terapêutico. O método clássico da psicanálise era aberto, a livre associação permite uma liberdade total, um processo que deve encontrar seu próprio caminho sem meta prescrita. No entanto, para o tratamento de certas doenças mentais, tem se mostrado a importância de reestruturar mais fortemente a abordagem terapêutica. Especialmente quando os pacientes dificilmente conseguem criar ou manter estruturas internas, como que é frequentemente no caso dos chamados distúrbios borderline, ou no caso de transtornos graves relacionados a traumas. Nestes casos, é importante que a abordagem terapêutica seja mais estruturada.
E essas abordagens incluem tal chamados manuais de terapia, instruções mais ou menos específicas, nas quais o procedimento terapêutico é descrito sistematicamente. E para doenças que antes eram consideradas difíceis de tratar, abordagens terapêuticas psicanalíticas foram desenvolvidas, por exemplo, para patologias de personalidade, como borderline ou narcisismo, ou mesmo para patologias psicóticas. No entanto, essas terapias geralmente têm menos a ver com a descoberta de conflitos inconscientes e mais como uma construção de uma estrutura mental, uma estrutura psíquica. Em particular, as terapias psicanalíticas de longo prazo, no caso de distúrbios iniciais, buscam a criação de uma estrutura psíquica. Concluindo, a psicanálise contemporânea é caracterizada por uma diversidade de linhas de pensamentos que se desenvolveram a partir das ideias originais de Sigmund Freud e de outros pioneiros da psicanálise. E essas linhas oferecem novas perspectivas sobre o funcionamento da mente humana, elas dão uma nova ênfase às dinâmicas dos relacionamentos e abriram o caminho para novas práticas clínicas. Muito bom. Aqui eu coloquei ainda as referências literárias e muito obrigada pela atenção. Vou sair aqui do modo de apresentação. Coisa boa, muito bom mesmo. Obrigada. Sina, que desafio. Eu estava aqui naturalmente, né, pensativo com a tua apresentação e me questionando, assim, o que foi isso que te moveu, né? O que aconteceu que você teve esse desejo de investigar outras abordagens, né? Entender as escolas que foram seguindo, o que surgiu, e talvez eu sinta, né, que dentro aí desse momento aí de apresentação, de consolidações, de escolas, de abordagens, eu senti falta de ouvir a voz da Sina, né? Eu senti falta de dizer assim, com que a Sina se identifica nessa abordagem? O que parece fazer mais sentido para ela como uma proposta que realmente faz sentido continuar estudando ou evoluir nos estudos para, de repente, usar as bases, os fundamentos da psicanálise freudiana e ver o que mais eu consigo conciliar para levar uma abordagem que faça sentido para mim adiante. Mas, enfim, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, se você não se importar. Certo, não, é uma boa pergunta. Então, realmente, por que eu escolhi justo esse assunto, né? Isso veio, na verdade, de um lugar que eu senti, na verdade, uma insatisfação com a mera abordagem de Sigmund Freud, né, que a gente estuda nesse curso. Então, eu senti que eu preciso, na verdade, abrir um pouco mais e entender um pouco mais o que vem depois, o que outros pensadores descobriram, como eles reinterpretaram e como a gente pode aplicar essas ideias, né, no mundo de hoje em dia. Então, isso com certeza foi a minha motivação interior. Eu quero entender mais, eu quero saber o que a psicanálise, além, né, dos fundamentos que a gente aprende muito bem no curso. O que eu percebi, né, o que é o problema quando faz um artigo desse e aborda várias escolas, fica, afinal, né, na superfície, né? Isso não dá para se aprofundar em todas essas escolas. Então, não foi para mim, eu achei as minhas respostas também, não, tenho que dizer, mas eu acho que a escola que com as ideias com que eu mais me identifiquei
Com certeza foi a escola do self, essa questão do self danificado, né? A questão como a gente pode realmente trabalhar concretamente com os nossos problemas, de onde vem isso e como a gente pode trabalhar isso. Então, eu acho que isso foi, depois disso tudo, e ainda fazer a apresentação, foi finalmente, eu acho que nessa direção, eu queria ler mais, me aprofundar mais, na verdade. Muito bom. A escola do CELF tem alguns expoentes, né, como Melanie Klein, e a gente tem também o Winnicott, e fala muito sobre uma clínica do acolhimento, e fala muito sobre uma clínica capaz de fazer o que a gente faz em Freud, que é permitir o paciente associar livremente, trazer tudo aquilo que faz sentido para ele, não importa se ele está falando de questões atuais, ou se ele está falando de fragmentos da sua história, da sua narrativa, mas é interessante perceber que grande parte dos desafios que a gente enfrenta na clínica, na escola do self, vamos trazer assim dentro da linguagem do artigo que você apresentou, é exatamente permitir que esse paciente construa um processo praticamente de reconhecimento desse self e também um processo de crescimento maturacional, ou seja, que ele consiga fazer algumas atualizações a partir dessas narrativas que são apresentadas ao longo do tratamento psicanalítico, e a partir dessas atualizações, ele consiga dar um novo sentido para suas próprias narrativas, né? Ou seja, trazer uma outra narrativa diferente daquela, e não é trazer só para trazer, mas é o trazer a partir da ressignificação. Acho que me parece fazer muito sentido. Eu tenho algumas ressalvas, né, em relação a algumas escolas que apareceram aí, porque, por exemplo, a escola do aqui e agora, né, o relacional, tem uma coisa um pouco muito voltado para o ego, e é como se a gente, nessa escuta só de um ego, do aqui e agora, a gente invalidasse todos os processos internos, psíquicos, os traumas reais e fantasísticos que podem ter existido na história do sujeito, né, do paciente. E é como se, de alguma forma, a gente também estivesse dizendo que não existe relação na clínica tradicional. Existe muita Sim. relação. Existe muito acolhimento na clínica tradicional. Existe muito acolhimento em Freud. Então, é como se quisesse inaugurar um outro lugar de mais abertura, mas isso já foi dado, já foi posto. Então, tem um ponto que eu acho que é legal a gente destacar, que eu deixaria essa ressalva em relação a essa tendência da psicanálise relacional, que me parece uma tentativa de desenrolar algo que já existe, né, na verdade. E esse relacionamento, ele vai sendo construído, a gente percebe muito isso, principalmente quando você pega a escola do self. Sim. Eu senti, na verdade, a mesma coisa, né? Na escola relacional, eles tentam, na verdade, pegar todos os lados bons das outras escolas e misturar, mas eles não fazem algo novo. Eles, na verdade, só se referem às escolas que já existem e não criam algo novo. Somente que eles realmente querem, né, não querem mais olhar para a biografia, que eu acho que é uma falha, né? Porque a gente precisa olhar para a biografia para curar, né? O hoje em dia, né? O agora. Então, isso é muito importante. Mas, assim, pela linha, dá para ver, né, que teve, né, as relações, a teoria das relações de objeto, self, e depois, né, veio a teoria das relações, que na verdade só se apropriou e tentou criar alguma coisa nova, mas não contribuiu muito. Tenta trazer algum desdobramento, eu percebo isso, tenta trazer algum desdobramento. E, na verdade, quando a gente pensa na clínica do acolhimento, já desde os fundamentos lá da clínica freudiana, da clínica das funções, né, eu me recordo muito de Ferenczi, e o quanto Ferenczi foi um psicanalista incrível, no sentido também de
acolher muito os pacientes, entender que os pacientes demandam muitas vezes intervenções um pouco diferentes daquelas intervenções tradicionais, então ele fala muito mais sobre uma clínica um pouco mais flexível, uma clínica capaz de se moldar também aos pacientes, a essas demandas, a essas exigências que aparecem dos pacientes. Então, é interessante eu acho que talvez, na minha percepção, tenha faltado um cunho um pouco mais crítico na apresentação dessas escolas. Eu sinto que você se encarregou de falar das escolas, mas eu sinto falta do teu posicionamento em relação ao que essa escola, o que a descoberta dessa escola representou para você. Eu? Não, concordo plenamente, né? Foi mais uma narração, né, do que eu vi, em vez de realmente, né, analisar e também falar da minha própria opinião. E o artigo tem que ter um pouco da nossa voz, né? A voz daquele que escreve, né? E dar voz também a esse nosso entendimento, porque a partir do momento que eu me proponho fazer uma revisão, como foi o teu artigo, um artigo de revisão bibliográfica, revisão teórica, e nesse momento eu digo, a partir dessa revisão, o que fez ou o que não fez sentido para mim, comparando com a minha base de estudo, de formação. A partir da minha base de formação, o que faz ou o que não faz sentido para mim? Né? O que dessas escolas que aparecem aqui, que eu... Né? Mas deixa eu passar a palavra para a Márcia. Márcia, vamos aproveitar então. Lucina, se você quiser aproveitar, suspender o compartilhamento de tela, porque a gente se vê todo mundo um pouquinho melhor. Certo. Aí. Olá, boa noite. Boa Todos noite. me ouvem? Perfeito. Bom, eu agradeço imensamente ao professor Alexandre por permitir a minha participação aqui nessa interlocução, pelo convite, ainda como aluna do curso de psicanálise no Instituto Avia. A você, Sina, por concordar em me ouvir pelo Instituto, tá? Eu venho realmente dialogar aqui diante dos seus escritos, no artigo. Eu aprendi muito, tá? Pelo fato de conhecer as escolas através do seu tema, com esse tema, a evolução da psicanálise, escola e tendências na psicanálise contemporânea. Eu li o seu trabalho todo, eu marquei diversas coisas, eu posso depois até te enviar, e logicamente que por conta do tempo eu não vou me deter. Eu participo de muitas bancas na minha vida acadêmica, que eu não sou ainda psicanalista, sou professora na área de ensino superior, mas eu venho realmente conversar com você para cumprir aqui essa sua jornada, que você chegou até aqui. Parabéns. Não é o fim. Obrigada. Não é o fim, né? É o começo e o recomeço, porque a vida é assim. Eu tenho duas coisas assim que eu preciso sinalizar para você logo de início, até para os seus trabalhos futuros, tá? Até porque psicanálise a gente sempre vai estar estudando, a gente precisa estar, então, se aprimorando. E você que se preocupou com essa parte teórica, então esse próprio exercício da leitura e da escrita, diante de uma apresentação, para o seu leitor, que nem, por exemplo, eu que sou a leitora ou que estou conhecendo o tema junto com você, porque assim nós estamos praticamente no mesmo barco, no sentido de sermos alunos e estarmos conhecendo a psicanálise. O seu resumo, ele está assim um pouco confuso. Vale uma reelaboração sua, tá? O seu diálogo também, Sina, assim, com os autores. Ao mesmo tempo que é óbvio que eles estão ali, porque eles estão diluídos. Você fala, é óbvio, está muito claro. Mas essa coisa que o Alexandre colocou, de sentir a Sina no texto, para você aparecer discutindo, não no descritivo, mas na sua análise, o autor ele tem que estar ali, sabe? É como se fosse um diálogo mesmo.
mais, assim, tivesse, não de uma forma tão velada, mas de uma forma mais explícita. E isso tem a ver com o jeito da escrita, tem a ver com conforme você pensou o trabalho. Então, eu estou aqui conversando com você e, assim, veja bem, não é nenhuma crítica no sentido, assim, não, você tem que fazer assim. É apenas uma observação, até mesmo dos seus trabalhos futuros, tá? Agradeço. Diante do que você ofereceu na sua redação, você parte do Freud, você vai até Lacan. Eu acho assim que você foi muito ousada e muito corajosa, tá? Até porque, apesar das divergências entre as escolas, assim, os questionamentos, as mudanças de nomenclaturas sobre as questões que envolvem o aparelho psíquico, o sofrimento, a angústia, o conflito, em relação a essas origens, desde lá das teorias das pulsões e os seus destinos, lá com Freud, falando do inconsciente, passando pelo self, diante do outro, enfim. Você chega até a psicanálise relacional e estrutural lacaniana, eu vejo em comum que a psique ela não se desenvolve sozinha. Vai sempre existir relação com o outro, vai ter sempre esse outro num contexto familiar, cultural, diante das representações, que são, então, até formadas numa relação eu e o outro, onde nós direcionamos o nosso afeto, e na falta, na incompletude, é que ocorrem, então, os sofrimentos, e porque isso também eu penso que ocorre desde o nosso nascimento. E aí, eu acho que, ao mesmo tempo que, de repente, as escolas divergem na questão, assim, de repente, da abordagem teórica e da praxis, tudo, na verdade, vai nos levar a convergir no Freud. Não tem como. O Alexandre roubou uma pergunta minha, sem a gente se comunicar, tá? Que eu ia perguntar para você o que te levou a interessar para esse tema. Você já respondeu. Falei que as escolas elas vão fazendo outros desdobramentos, tanto no ponto de vista teórico e na praxis, mas elas acabam sempre consultando, digamos assim, elas vão beber na fonte freudiana. E você considera, eu também tinha que te perguntar isso, Alexandre também já perguntou, qual escola você aproxima mais? Eu também gostei muito da do Self, até por conta da abordagem, eu vi que faz muita conexão com o Klein, a Melanie Klein, o Winnicott, essa coisa com a criança, eu acho assim, eu estou fascinada pela... tudo remete à infância, eu não me imaginaria trabalhando com crianças, nunca na minha vida. Também não. Então, e agora eu acho que, assim, eu estou muito encantada por esse lado da criança. Mas aí, eu queria que você me dissesse qual escola você acha que mais se distancia de Freud e qual que mais se aproxima? Bom, posso falar ou você quer mais? Como você prefere? Você prefere responder? E depois... Sim, posso responder. Então a gente faz assim. Vai também, eu acho que numa pergunta que a Alexandre já fez, né? Obviamente, a escola que é mais próxima, né, aos pensamentos de Freud é a teoria do conflito e pulsão, não tem dúvida, né? Então, ali é tudo sobre os conflitos reprimidos, o consciente, todo mundo tem em comum, mas é dos conflitos iniciais e eles se mostram em sintomas na atualidade. Então, aí não tem dúvida. E o que mais
qual escola é mais longe, na verdade, de Freud, com certeza é a escola relacional, que a gente já conversou, que também, para mim, essa questão de não querer mais olhar para a biografia, eu acho que isso, né, é um afastamento totalmente do Freud, a gente vai deixar por fora o complexo de Édipo, as relações iniciais com os pais, então isso eu acho que para mim vai muito longe, e já que eu falei, né, que essa escola meio que tentou se apropriar, uma palavra muito forte, eu sei, mas tentou pegar muitas partes, né, das outras escolas, pegar a parte boa, que é confortável, e criar algo novo, que na verdade não é algo novo. Isso foi a minha sensação, na verdade, em relação a essa escola. Então, para mim, a resposta é essa. Uma outra sensação que eu tenho, que provavelmente todo mundo vai discordar, para mim, Lacan também é muito longe de Freud. Eu sei que Lacan, na verdade, é famoso para, né, retornar a Freud, mas as ideias dele, o simbólico, todos esses conceitos que são difíceis, né, para entender, você tem que se aprofundar muito para entender, na verdade, Lacan em geral, mas para mim, o que eu li, o que eu estudei, eu achei ele bastante longe, na verdade, das ideias de Freud, por falar tanto da linguagem, a linguagem constitui o indivíduo antes já tão conectado com o inconsciente. Isso, para mim, não fez muito sentido, mas pode ser falta de conhecimento de leitura. Pode, tem um pouco de uma abordagem bem antropológica, bem sociológica a respeito da linguagem, daquilo que antecede o homem, que antecede a nossa ideia de mundo, né? Coisas que já estão postas mesmo antes da gente nascer. Então, ele trabalha questões que podem ir realmente além de um sentido que eu construí, mas muitas vezes de um sentido que me foi dado e que eu internalizei. Então, talvez faça muito sentido. Mas é interessante a tua abordagem, porque em termos de praxis, né, pensando na clínica, a clínica lacaniana, ela tem um tempo diferente da clínica freudiana, né, da clínica tradicional, vamos falar assim. Tanto que ela tem os seus momentos de corte. Quando o paciente chega no momento que ele fala alguma coisa muito, né, que parece que ele teve um insight, se corta ali, porque entende-se que aquela palavra, aquele significante, aquele simbólico que aparece, já foi o que precisava ser alcançado naquele dia, então, portanto, podemos esperar uma próxima sessão. Então, tem uma prática diferenciada. Eu trabalhei, na verdade, com uma psicanalista como análise pessoal mesmo, e ela segue a linha lacaniana. Eu senti isso na própria pele. Numa hora, do nada, ela assim, hoje estamos prontos, já era hoje. E para mim foi muito constrangedor, na verdade. Para mim foi, mas eu não acho que eu estou pronta. Quer dizer, você sentiu isso, mas eu, como paciente, não percebi isso que você está percebendo, né? Então, posso continuar associando livremente? Sim. Vamos lá, Márcia. Assim, eu acho que eu fiz algumas observações aqui sobre Lacan, eu consegui entender algumas coisas, porque eu achava, estou me familiarizando com ele, achava ele mais difícil de ler, ele era um grande bicho-papão para mim, como o Foucault foi para mim nos meus estudos. Mas eu não vou me deter nisso agora, enfim, depois, se você quiser continuar dialogando comigo, enfim, a gente pode conversar sobre. E aí, Sina, você, agora, né? Assim, é um ritual de passagem, isso que está acontecendo com você agora, quer você queira, quer não, né? Sim. O que você acha que esse seu trabalho, que desdobramentos eles poderiam trazer? O que ele contribui do ponto de vista assim inovador? Assim, você não vai parar aqui.
Não vai. De jeito nenhum. Né? Uhum. E que você, assim, esse trabalho, você acha que ele tem você sente um potencial para você, putz, através dele eu vou direcionar-me para tal escola, eu vou ampliar ele, o que ele traz de contribuição segundo as suas percepções? E aí, antes de você responder, eu achei fantástico você falar em psicanálises, e você trazer multiplicidade. Tá? Eu achei assim, foi assim, muito, muito esclarecedor para mim ver isso no seu trabalho. Tá? Eu acho que o Freud ele deixa a sua obra aberta, com diversas interpretações, abordagens que, inclusive, geraram das escolas, e que você aí demonstrou no seu trabalho. Tá? Parabéns, você foi ousada, foi, tá? E, enfim, tá? Eu só queria que, se você, a sua percepção, você falasse sobre isso que eu te coloquei, e é isso, tá bom? Sinta-se abraçada, tá? Tá, obrigada. Então, assim, eu acho que também já mais ou menos falei que não achei as minhas respostas, né? Eu estava na busca de respostas e não achei. O que eu achei muito interessante, algo que eu não sabia, né? Essa questão que eu falo também no final, na questão das tendências da psicanálise moderna, contemporânea, de formalizar o trabalho para tratamentos como borderline, trauma, psicopatia e tal. Então, isso eu achei muito interessante, que existe isso, né? E talvez eu possa falar isso também, né, pessoalmente. Obviamente, dá para ouvir o meu sotaque, né? Eu não sou brasileira, eu sou da Alemanha. Então, eu pesquisei bastante sobre a psicanálise na Alemanha, o que está sendo aplicado lá, como funciona a psicanálise alemã, porque eu moro aqui no Brasil já há 10 anos, então eu aprendi a psicanálise aqui com o Instituto, mas eu estava muito curiosa como funciona lá, como que funciona aqui, quais são as diferenças. Então, o que eu vi, né, dessa questão da formalização, da criação de estrutura, desses manuais, eu achei isso mais, né, no lado americano, europeu, vocês podem me corrigir, talvez isso também é brasileiro, mas a minha percepção é, né, a psicanálise brasileira é muito mais teoria de pulsões e conflito, muito mais do que self, relações. Eu vejo a Alexandre não está concordando comigo, mas tudo bem. Não, eu estou concordando contigo. Existem dois movimentos muito fortes dentro da psicanálise no cenário brasileiro, que é a psicanálise freudiana de essência, né, exatamente a escola das pulsões, e aí a gente pensa em Freud, pensa em Anna Freud, a gente está pensando em Ferenczi, a gente está pensando ali em alguns movimentos que acompanharam Freud nessa época. E a gente tem, por outro lado, um movimento que é muito forte no Brasil, que é a psicanálise lacaniana, que não é só forte no Brasil, é muito forte também no cenário América do Sul, né? Aqui o nosso país vizinho, Argentina, ele é muito ligado à psicanálise lacaniana também. Então, acho que é interessante que a gente tem essa força desse movimento. Mas eu percebo que, pensando nos aspectos práticos culturais, o brasileiro é um pouquinho mais relacional, vamos dizer assim, né? Tem essa coisa de comunicar mais, dar mais volta para falar as coisas. Então, quando você vai para o modelo, né, de algumas estruturas, principalmente as estruturas anglo-saxões da Europa, e pensando também nos norte-americanos, existe uma forma de resolver coisas de forma muito prática. Então, a gente percebe que a psicanálise nessas regiões parece que ela acompanha uma tendência um pouco mais objetiva no tratamento, enquanto nós ainda valorizamos muito esse lugar da fala e da livre associação. Exatamente, isso é que eu senti também, né, quando eu vi. E, claro, eu sou alemã, eu sou uma pessoa prática, eu gosto de organização,
Então, nesse artigo, né, quando eu li sobre esses manuais, que existe isso, né, eu me senti, isso seria interessante, na verdade, me aprofundar, porque isso vai me dar, tipo, tools, né, coisas mais práticas, concretas, com que eu possa trabalhar no futuro. Então, eu acho que vai ser nessa direção que eu quero ir no futuro. E também já decidi para mim mesmo que existem outras formas de formação como terapeuta na Alemanha. Então, eu quero, na verdade, seguir mais formação e mais formação nesse sentido mais prático na Alemanha. Isso, na verdade, é o grande resultado de todo esse caminho e também, né, do meu artigo final. Eu só faço uma ressalva que eu sinto que, principalmente em uma das escolas que aparece, que é relacional, ela me lembra muito um movimento que foi de Adler, lá no início do movimento psicanalítico, uma tendência a esse distanciamento que beira mais a psicologia cognitiva, mais né, uma prática da psicologia do que necessariamente da psicanálise. Então, talvez a gente tenha até que se perguntar se faz sentido dizer psicanálises. E se todas podem ser chamadas de psicanálise. Se não existe também uma apropriação desse conceito, dessa definição, para tentar defender a ampliação de conceitos que talvez não estão diretamente relacionados com o que propõe a psicanálise. Eu vejo isso muito pelos encontros que eu participo da IPA. Existe um movimento internacional que é ok, a gente está vivendo um processo de diversas atualizações, a gente está se encontrando com diversos desafios na psicanálise contemporânea, mas o quanto isso que nós estamos propondo hoje realmente dialoga com as bases da psicanálise, o que de fato é psicanálise, e o quanto a gente não acaba se distanciando da psicanálise em si. Por isso eu acho que é muito interessante que parte desse artigo ele traz Lacan, por mais que pareça que ele está num outro patamar, né, numa outra praxis ali da psicanálise, mas eu percebo que Lacan não deixa de dialogar com Freud em momento algum. Ele está sempre resgatando Freud. Os seminários de Lacan falam de Freud, falam da clínica freudiana, podem até enxergar falhas no processo, como muitas vezes eu percebo na fala de Lacan, que existem lacunas ali no processo, na clínica freudiana, que devem ser ressignificados. Mas ainda assim ele continua pensando como se fosse uma espécie de atualização dessa clínica, e não necessariamente um descarte dessas ideias que dão fundamento ao nosso ofício como psicanalista. Mas eu concordo com a professora Márcia, queria te parabenizar por ter assumido esse desafio. Eu sei Muito que não é fácil. obrigada. Parabéns aí pelo desafio, igualmente sinta-se abraçada, parabenizada, porque não é nada fácil. Alexander, quer fazer algum comentário antes da gente ir caminhando aqui para o encerramento? Só parabenizar a Sina, né, pela disposição, pela coragem, pelo empenho. Parabéns. Muito obrigada, Alexandre. A professora Márcia se mostrou uma grande jornalista, gostei das perguntas, que até me preparar. Foi muito esclarecedor e construtivo para mim, que eu estou vendo para onde eu tenho que andar para montar o meu trabalho. Muito bom, muito satisfeito em ter participado, as colocações que foram feitas, eu me vi em vários momentos ali, a minha percepção quanto profissional do meu trabalho. A Márcia foi fazendo as perguntas, o senhor foi fazendo as colocações para a Sina, e eu fui vendo, me identificando, as escolas que eu identifico, os teóricos com quem eu me identifico, muito bom, foi enriquecedor, a noite enriquecedora, muito bom. Eu sinto que a Sina não conseguiu responder isso para a Márcia, mas eu vou fazer essa gentileza de responder para ela, porque uma das maiores contribuições, mesmo que ela não tenha se posicionado, é nos ajudar a conhecer quais são essas escolas.
E quando eu conheço e vejo essas escolas, eu também posso inferir, a partir da minha leitura, o que faz ou não faz sentido para mim. Acho que é uma contribuição importante nesse sentido. Concordo plenamente, Alexandre. Concordo plenamente. E você, Sina, quando eu vi Salvador, Bahia, achei que eu fosse ver alguém aí, sabe, com aquele sotaque, vem uma alemã. Surpresa! Surpresa! Não só alemã, mas como você sou organizada e disciplinada. E é isso, né? A gente aqui na nossa diversidade, se encontrando, né? E isso é muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada pelas críticas também, né? Sempre bem-vindo, né? Às vezes fica, mas é muito bom ouvir e concordo plenamente. Eu tenho isso, né? Na verdade, quando eu escrevo textos, eu fico muito neutro. Eu me escondo através dos outros autores e não mostro muito, na verdade, a minha opinião. Realmente é algo que eu tenho na minha escrita em geral. Mas muito bem-vindo toda a crítica e muito obrigada pelas contribuições. A gente que agradece. Parabéns mais uma vez por essa conquista, um passo importante, como a gente reforçou e foi reforçado aqui no nosso encontro. Não é o fim, né? É a continuidade de uma jornada, é um passo importante nessa conclusão do tripé analítico. Você já esteve em análise pessoal, passou pela formação teórica, a gente ainda tem espaço para trabalhar a questão da supervisão, análise didática, mas parabéns por essa conquista, porque cada pequena conquista, cada passo que a gente dá tem que ser celebrado e comemorado, porque isso fala muito sobre o quanto a gente se entrega nesse empreendimento. Parabéns mais uma vez, viu? Muito obrigada. Gente, boa noite para todos, obrigado pela presença, pela companhia, pela participação. Boa noite. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.